Olá, temos CPI da pandemia no Senado Federal. Será que o resultado será uma pizza ou resultados efetivos para o Brasil? Essa é a grande pergunta que os senadores vão ter que responder. Porque a gente já tem visto muito movimento na CPI da pandemia. Depoimento de Mandetta, ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ministro atual da Saúde. Nos próximos dias teremos Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, um dos mais polêmicos e com um dos piores resultados no Ministério da Saúde na história do Brasil. Agora, não pode ficar apenas nos depoimentos e num circo dentro do Senado Federal. O Brasil quer ver resultados. Os fatos que nós temos até agora mostram que o governo federal não conduziu com qualidade e principalmente com bons resultados a questão da pandemia. Porque a gente tem visto muitas mortes, o Brasil se destacando negativamente em comparação com outros países. Há muitas perguntas a serem respondidas e a gente pode ver que os senadores estão entrando em algumas questões específicas. Uso de medicamentos sem comprovação científica, questão das vacinas, questão das decisões tomadas pelo governo federal neste mais de um ano de pandemia aqui no Brasil. E aí nós temos três figuras centrais que nós vamos destacar aqui agora. Uma delas é o senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI. O vice-presidente é Randolfo Rodrigues, outra figura importante. E a terceira figura, para mim a mais importante dessas três, senador Renan Calheiros. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou com que a CPI ficasse nas mãos de Renan Calheiros, que tem um histórico no mínimo polêmico, no mínimo controverso, e nós bem sabemos tem muito trânsito dentro do Senado Federal. É um dos deputados mais poderosos dentro do Senado. Pela articulação política, pelo seu envolvimento com os demais colegas, o que nós temos agora é Bolsonaro nas mãos de Renan Calheiros. Isso pode ser sim ruim para o governo. Agora, do ponto de vista de investigação, de aprofundamento, os três membros dessa mesa, o presidente Omar Aziz, Renan Calheiros e o vice-presidente Randolfo Rodrigues, são nomes que querem mexer na questão da pandemia, ou seja, querem trazer resultados. Isso pode ser importante. Agora, tem algo que é fundamental nesse cenário e que não pode ser colocado em primeiro plano. E isso a pandemia não pode ser questão de trampolim. A CPI não pode ser um trampolim, principalmente para os políticos. Até porque as pessoas, os brasileiros no caso, já estão muito cansados desse momento de pandemia. Estão enxergando situações de supostas irregularidades, denúncias, pessoas morrendo, leitos de UTI lotados, falta de oxigênio em alguns lugares. E aí, principalmente nesse cenário, as pessoas verem uma CPI que é feita para investigar, que é feita para apurar, não terminar com resultados e somente com trampolim político, vai causar ainda mais preocupação nas pessoas. Não dá. O que nós precisamos nesse momento é de resultado prático. Uma CPI importante como essa, terminar em pizza, vai ser sinônimo de frustração para o brasileiro, ainda mais diante desse cenário atual. Agora, nós temos aí também um cenário importante a ser analisado. E Santa Catarina? E os senadores do estado dentro da CPI? Vamos lá, nós temos um senador catarinense dentro da CPI da pandemia. É o senador Jorginho Melo. O senador é do PL e é muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Ele é uma pessoa que tem trânsito dentro do governo federal, tem se comunicado bastante com o presidente Jair Bolsonaro e hoje é um dos principais defensores do presidente dentro da CPI da pandemia. Mostrou isso já desde a primeira reunião. Ou seja, está preocupado em proteger o governo federal. Claro que Jorginho Melo, senador catarinense, também vai ter que apresentar resultados, também vai ter que se somar à CPI da pandemia para que os resultados sejam práticos. Não estamos aqui já definindo resultados. O que nós temos que cobrar dos senadores é que eles apresentem resultados práticos. Afinal, não dá para a gente dizer que o enfrentamento à pandemia do Brasil é exemplar. Teve erros, e esses erros precisam ser apontados. Os senadores da oposição, como Jorginho Melo, Luiz Carlos Reis, que é do Rio Grande do Sul, têm trazido à tona muito a questão dos governadores, de se olhar para os estados, de se discutir a questão mais regional, justamente para se tirar o foco do governo federal.
Esse é um dos pontos que certamente vai gerar muita discussão daqui para frente. Agora, falando em Santa Catarina, tem uma cidade que tem aparecido bastante na CPI. E essa cidade é Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. Município que ganhou proporção nas redes sociais por estar usando o que se chama de tratamento precoce. Lá no MSC Total, tem uma reportagem completa com dados que mostram que a cidade de Rancho Queimado não se diferencia de forma alguma em relação aos outros municípios catarinenses. Os resultados são condizentes com a sua realidade de população e com a sua densidade, a sua ocupação. O município catarinense de Rancho Queimado registrou 2 óbitos até agora na pandemia. Mesmo assim, se compara às cidades da região, inclusive, e outras cidades do estado no mesmo nível populacional. Agora, Luiz Carlos Reis, senador do Rio Grande do Sul, questionou, inclusive, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta sobre Rancho Queimado e o tratamento precoce. Ouviu como resposta até uma ironia de que outros países estão pesquisando e que daqui a pouco o Rancho Queimado pode ter encontrado uma solução. De fato, o município de Rancho Queimado ganhou muita proporção, ganhou muita visibilidade em relação a isso pelos trabalhos feitos dentro do município nessa questão de tratamento precoce que não tem eficácia comprovada. E entrou na CPI da pandemia, Jorginho Mello também citou o município de Rancho Queimado como uma das cidades que precisam de um olhar mais especial, enfim, dos gestores. Agora, de fato, pelos números oficiais que estão disponíveis no site do governo do estado, não há nada que diferencie, até porque os medicamentos que são apontados com o tratamento precoce não têm eficácia comprovada. Por fim, é importante que a gente fale sobre os resultados da CPI da pandemia. A gente tem visto, como eu falei já no início, muito circo, muita movimentação de rede social, muitos senadores querendo se aproveitar desse momento, principalmente porque é, sim, um assunto de muita visibilidade. Inclusive teve senador que deixou CPI, por exemplo, a CPI da Chapecoense, que o senador Jorginho Mello era o presidente, não é mais, para ficar na CPI da pandemia. Por isso que o brasileiro precisa de uma resposta em relação a isso. O presidente Jair Bolsonaro tem que se preocupar com a CPI? Tem que. Só que por que ele tem que se preocupar com a CPI? Justamente porque não foi bem no enfrentamento à pandemia, dividiu o Brasil. Causou um racha nessa questão do tratamento precoce, que não tem eficácia comprovada, na questão das vacinas, que muito se discute se o governo federal fez o seu papel na prática de ir atrás das vacinas. A CPI fala, e já tem esse levantamento, de que o governo federal rejeitou no mínimo 11 pedidos, 11 ofertas de empresas para a venda de vacinas antes mesmo da assinatura dos protocolos. É por isso que o Brasil precisa saber o que realmente aconteceu. Os depoimentos são fundamentais. Ver política no meio deles só vai frustrar as pessoas no momento que nós precisamos de respostas para amenizar, pelo menos, esse cenário crítico que nós temos no Estado. E acima de tudo, no Estado não, no Brasil, e acima de tudo, que haja responsabilização dos envolvidos. Não dá para a gente ter leniência, não dá para a gente ter vidas perdidas sem respostas. Porque senão o Brasil pode passar por futuros problemas sem que haja responsabilizações nesse que é o nosso atual problema. Não dá, e esperamos que a CPI não termine em pizza. Nossa SC faz como ninguém faz.